Você já percebeu que quanto mais um homem demonstra amor, presença e estabilidade, menos ele parece ser desejado? Enquanto isso, o cara distante, frio e problemático é visto como mais atraente. Não é impressão sua. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Ser rejeitado por oferecer exatamente aquilo que deveria ser a base de qualquer relação saudável. Como resumiu um cara aleatório no Instagram: estou preso em uma geração onde eu não sei se devo comprar flores ou se devo simplesmente ignorá-la para que ela goste de mim. E se eu te dissesse que essa confusão não nasceu por acaso? Que na verdade a cultura pop vem ensinando as mulheres, há décadas, a escolherem exatamente esse tipo de homem. Filmes, séries, músicas, revistas, todos eles vêm empurrando a mesma mensagem. O homem emocionalmente instável é o verdadeiro amor. O estável, maduro e confiável, esse é entediante. Jason Pargin descreveu isso perfeitamente. Qual foi a propaganda mais estranha que você sente que os filmes tentaram empurrar para você na sua vida? Para mim, eu cresci com vários filmes que diziam que a pior coisa que um homem poderia ser é um adulto. Você via muitos romances em triângulos amorosos, onde o cara contra quem você deveria torcer, o único pecado dele era ser meio normal. Ele tem um emprego e tal, mas aí aparece outro cara, um bad boy, e não importa se ele dorme no carro, ou se os dois caras são financeiramente estáveis, você ainda deveria torcer pelo que é menos estável emocionalmente, pelo que é mais infantil. E o público absorveu isso como verdade. Esse romance moderno não está somente contando histórias, está reescrevendo o critério de seleção. Ao longo de filmes, mídias e até mesmo conselhos sobre relacionamentos, mulheres estão sendo condicionadas a buscar indisponibilidade emocional e volatilidade como sinais de desejo. Olhe para os clássicos. Em Um Diário de uma Paixão, Ellie troca o noivo estável por Noah, pobre, impulsivo e imaturo, mas apaixonado. Conclusão? Estabilidade é chato e o amor verdadeiro é obsessivo e caótico. Em Titanic, a cena que faz você gostar mais de Jack do que do noivo rico de Rose é que, para se divertir, Cal simplesmente senta e conversa com seus amigos, enquanto Jack se diverte com grandes festas, enquanto o filme descreve isso como Jack vivendo autenticamente e aproveitando sua vida ao máximo, quando na verdade ele é apenas um adolescente, sem ter nada a oferecer para Rose em termos de segurança ou confiabilidade. E ainda assim, sua pequena e ardente conexão é apresentada como algo mais autêntico do que qualquer coisa que ela pudesse ter com seu noivo. Em Crepúsculo, Edward Cullen é perigoso, obsessivo, emocionalmente torturado. E isso é exatamente o que faz ele ser desejado. A rejeição de Jacob, o amigo leal e confiável, deixa mais evidente o ponto de que seguro é chato e perigoso é desejável. Em A Bela e a Fera, o amor verdadeiro surge da violência que magicamente vira virtude. O ciclo continua, em Nasce uma Estrela, apresentando a ascensão de Ellie e a queda de Jackson Maine. E quanto mais fundo ele cai, maior se torna o amor dela. Isso é uma clara releitura do herói byroniano, um arquétipo literário baseado na persona do poeta Lord Byron, que costuma ser emocionalmente isolado e inacessível, muitas vezes moralmente ambíguo ou anti-heróico, em conflito com a sociedade ou com a autoridade, carregando um passado ou um trauma trágico, e as mulheres frequentemente são atraídas por ele, apesar da sua natureza destrutiva. Até mesmo os conselhos modernos para mulheres continuam a reembalar o difícil como o apaixonado. A mensagem é clara: segurança é entediante e o sofrimento é sexy. Mas por trás de tudo isso há um truque neurológico. Nossa mente associa dificuldade com valor. E é o mesmo mecanismo que vicia pessoas em caça-níqueis, ou em redes sociais, a recompensa intermitente. Se o homem aparece e some, dá migalhas da atenção, mistura carinho com frieza, não é amor, é dopamina, é vício. E quanto mais escasso ele parece,
mais precioso o cérebro diz que ele é. E as histórias de romance recompensam a mulher que conquista o afeto do homem distante ou emocionalmente ausente. O mais difícil, o melhor. Mais significante será o seu afeto. É por isso que todos os homens veem uma cena comum. Se mostram clareza, estabilidade e interesse, perdem o encanto. Se desaparecem e tratam com frieza, despertam desejo. E quando nós trazemos essa dinâmica em nossa vida amorosa, o que acontece é que quando alguém para de mandar mensagem, começa a sumir, do nada nosso cérebro pensa: ele deve ser importante. Já se fala: eu estou aqui, eu realmente gosto de você e quero algo sério. Nosso cérebro responde com: o que há de errado com você? Se você me trata como um lixo, tá sempre aparecendo e sumindo, manda mensagem só quando dá vontade, esse aí deve ser o príncipe encantado. Não é coincidência que muitos relacionamentos atuais não começam com um entendimento mútuo, e sim com um tipo de perseguição. Nós ensinamos as mulheres a interpretar inconsistência emocional como tensão romântica. E isso cria um ciclo devastador. Mulheres confundem conflito com conexão, drama com profundidade. E isso tem consequências reais. Normaliza a disfunção, redefine a atração em torno do trauma, deixando de lado o homem emocionalmente saudável e glorificando o ausente, enquanto faz com que as mulheres sintam que uma exaustão emocional é o preço a ser pago por uma paixão. E é por isso que tantas vezes se ouve: onde estão os homens de verdade? Eles estão aí, mas são invisíveis porque a narrativa ensinou a rejeitá-los. A realidade é que os homens vão fazer o que as mulheres pedem deles para conseguir sexo. As mulheres são quem determinam um padrão, e os homens se adaptam a ele. Roy Baumeister resume isso de uma maneira dura, mas realista. Embora isso possa ser considerado uma caracterização pouco lisonjeira, não encontramos evidências para contradizer o princípio geral básico de que os homens farão o que for necessário para obter sexo, e talvez não muito mais do que isso. Um de nós caracterizou isso em um trabalho anterior como: se as mulheres parassem de dormir com idiotas, os homens parariam de ser idiotas. Se para obter sexo os homens precisassem se tornar pilares da comunidade, ou mentir ou acumular riqueza por meios justos ou desonestos, ou ser românticos, engraçados, então muitos homens farão exatamente isso. Por outro lado, se os homens precisam ser quebrados, instáveis, contra comprometimento e inconsistentes, eles vão fazer exatamente isso. As escolhas de parceiros das mulheres, a cultura romântica moderna e as revistas femininas não são as culpadas pelo comportamento emocionalmente indisponível dos homens, mas também não são totalmente desrelacionadas com isso. O que é necessário é uma visão mais clara de uma conexão saudável. Mas e se existisse outro modelo? Um romance que não fosse baseado em sofrimento, nem em caos. É aqui que entra Antes do Amanhecer. Um filme simples. 2 jovens, um trem, uma cidade estrangeira, um dia juntos. Não há grandes conflitos, não há traições, nem obsessão. O que existe é algo que parece ter se perdido. A vulnerabilidade desarmada do encontro real. Nada de triângulos amorosos, nada de drama forçado. A intensidade nasce do que quase nunca vemos hoje. 2 pessoas se conhecendo, sem pressa, sem jogos, sem máscaras. Que talvez seja justamente isso que torna o filme tão poderoso, porque mostra que a conexão mais forte não vem do sofrimento, mas da presença, da abertura, do simples ato de estar junto, sem precisar provar nada. Esse contraste nos ensina algo brutal. Enquanto a cultura pop normalizou que o amor verdadeiro precisa ser sofrido, Antes do Amanhecer lembra que o amor mais profundo pode nascer da simplicidade. O verdadeiro relacionamento não precisa de perseguição, nem de dor, não precisa de jogos para ter valor. O amor é aquilo que está disponível, claro e presente, desde o início. Talvez o problema não seja a falta de homens bons. Talvez o problema seja que aprendemos a chamar de amor aquilo que é, na verdade, apenas vício. E até que isso mude, continuaremos presos em um ciclo de frustração, dopamina e vazio.
Mas se houver uma saída, ela começa com uma escolha simples: parar de romantizar aquilo que nos destrói e aprender a valorizar aquilo que está de verdade diante de nós. Pode levar muito tempo para que a gente chegue em uma conclusão muito simples. Nós devemos considerar sair apenas com pessoas que desde o começo mostram interesse, sem necessidade de persuasão, insistência, perseguição, entre outras estratégias. Interesse simples e claro, desde o começo. Não é amor se você precisa ficar mandando mensagem e eles raramente respondem. Vamos dizer novamente para reforçar: os únicos amantes que valem a pena são aqueles que não precisam ser persuadidos. Aqueles que gostam muito de nós, já, desde o início. Aqueles que nunca nos deixam imaginando onde podem estar ou quando podem responder. Aqueles cujo compromisso conosco flui facilmente, para que todo o foco possa estar nas dificuldades do dia a dia. O dia a dia da vida já é difícil o suficiente sem a dificuldade de convencer alguém a se comprometer conosco de uma forma em que já estamos preparados para nos comprometer com eles. Os outros podem ser fascinantes, bonitos, prestes a mudar de ideia em 15 anos e meio, depois de uma viagem à Índia, capazes de gerar muitas discussões tardes da noite e ideias para um filme ou um estudo de caso psicanalítico. Eles também são simplesmente uma perda do nosso tempo precioso.